Bem-vindos a mais um tutorial de CorelDRAW aqui no canal da Pixelation Art. Como eu divulguei aí no meu último vídeo, no meu segundo canal, eu também revelei que estaria deletando os dois últimos vídeos de criar cartão de visita por causa da qualidade do áudio deles. Como eu adquiri um microfone muito melhor, eu resolvi refazer estes vídeos para disponibilizar um conteúdo melhor para todo mundo. Então vamos começar o nosso tutorial. Mas antes, eu devo dar algumas dicas, digamos assim. O ideal para você criar uma arte boa é você ter um logo bom. Para isso, você tem que criá-lo ou contratar um designer que crie ele para você. Como o intuito aqui do canal é ensinar essa arte da criação, o que eu quero demonstrar é como fazer uma arte incrível. Ela pode não ser a melhor arte de todas, mas se for a arte que você está imaginando, ela pode ser perfeita para você. Primeiramente, nós devemos buscar inspirações. Você pode pesquisar um logo de alguma empresa ou algum setor que a sua empresa atua para poder ter aquela inspiração de como você gostaria que seguisse os padrões da sua logo. Nunca se deve copiar a logo de alguém. Você pode ver os elementos, as cores, o que é o mais utilizado. Você pode seguir esses padrões de utilizar, digamos, é uma empresa relacionada à agronomia e usa uma folha ou um ramo aí de trigo, alguma coisa desse gênero. Você pode criar com base nisso, mas nunca fazer algo que já existe. Então, se inspire, não copie. Um dos pontos principais é a cor da logo e o elemento. A cor é uma das partes mais importantes. Então você deve pesquisar primeiramente, fazer aquela pesquisa bem aprofundada para criar algo único e seguir os padrões de cores, porque assim a sua empresa vai se destacar com mais facilidade no setor. Pode utilizar as mesmas cores ou cores semelhantes, mas isso vai facilitar com que você seja reconhecido na área que o cliente está procurando. Então agora, sem enrolações, vamos iniciar aí o nosso tutorial de como criar um cartão de visitas. Se você gostaria de saber como criar um logo, eu posso trazer um tutorial totalmente novo, bem mais aprofundado, de como fazer cada coisinha para depois você assistir esta aula. Então deixe nos comentários se você gostaria de ver um tutorial de como criar um logo. Então vamos lá. Nós vamos vir aqui em arquivo e vir em novo. Você pode utilizar o atalho, Ctrl N. Vamos ter esta janela suspensa. Nela nós vamos definir o nome, que será cartão. Abaixo aqui temos destino e tamanho aí, o qual nós vamos deixar sem mexer e partir diretamente aqui para a largura. Eu gosto de trabalhar em centímetros, mas muitos profissionais trabalham em milímetros. Milímetros é só você acrescentar um número a mais no final. Então digamos, eu vou lidar aqui com centímetros. Eu quero um cartão de visita que vai ter o tamanho de 9 por 5, que é o padrão. E vou dar um OK. Lembrando que tem que ficar aqui no modo de cores CMYK ou CMYK, E a resolução tem que estar em 300 dpi. Depois disso, nós clicamos em OK. Vamos ter aqui a nossa área de trabalho. Nesta área, nós vamos selecionar aqui na régua e vamos abaixar aqui. Abaixamos aqui, não precisa estar extremamente alinhado nem nada disso.
vamos ter essa segunda opção, que é predefinir linhas guias. Você pode fazer o mesmo procedimento vindo em ferramentas, opções, linhas guia e pré-definições. Aqui em pré-definições nós vamos selecionar aqui, ó, pré-definições definidas do usuário, que se encontra aqui em cima. Nós vamos selecionar a caixinha aqui de margens e aqui nós vamos adicionar a área de corte, que é onde a faca vai cortar o papel, que seria o colchê 300 gramas, por exemplo, ou 250 gramas, depende da gramatura que você queira. Independente disso, vai ser praticamente o mesmo tamanho. O mínimo que você deve utilizar é 3 milímetros, então ele tem que ser negativo aqui, é menos 0,3. Você faz o mesmo procedimento aqui embaixo, menos 0,3 e dá um OK. Nós temos aqui onde o cartão de visita vai ser cortado. Este quadrado do meio é onde deve estar a arte. Então nós vamos criar aqui mais 4 linhas guia, né, para mostrar aqui onde fica a área da arte, né, a área de segurança de impressão. Vamos voltar aqui em ferramentas, opções, vir aqui, ó, em linhas guia e alinhar pelas linhas guias. Nós vamos marcar essa caixinha e dar um OK. Feito isso, nós trazemos aqui, ó, e alinhamos. Mas para alinhar certinho, damos um duplo clique na ferramenta retângulo. Assim nós temos o nosso retângulo. Vou aqui, ó, na área de contorno, deixar a espessura mínima. Agora sim, eu pego, seguro aqui, ó, na régua e abaixo até aqui, ó. Ele vai dar este clique, né, e aparecer borda. Você solta. Faz o mesmo procedimento na de baixo e solta. Na esquerda e solta. E na direita a mesma coisa. Este conteúdo aqui eu aumento para cá, ó. Ele vai dar o mesmo clique. Para aumentar os dois lados simultaneamente, você segura o Shift. E ele aumentou tudo. Eu vou utilizar aqui a cor branca no nosso cartão. E eu vou importar o meu logo, que seria o da Dripbox. Ele provavelmente não vai reconhecer a fonte. Então eu deixo aqui, ó, temporário e dou um OK. Eu vou mudar já aqui a minha fonte, porque para ficar mais semelhante com o logo original, eu vou colocar aqui, ó, Futura Medium. Já tá bom demais para mim. Vou deletar aqui o logo negativo. E esse logo, eu vou segurar o Shift, clicar aqui, ó, no nó do canto, qualquer canto, e diminuir o tamanho. Feito isso, eu tenho que jogar ele centralizado aqui. Eu posso fazer de duas formas. Com o logo selecionado, eu seguro o Shift e seleciono o retângulo. Daí eu aperto a tecla C para centralizar aqui, ó, na largura, e E para centralizar na altura. Porém, ó, tá vendo que ele inverteu? É porque na hora que eu tava aumentando lá, eu não prestei muita atenção. Então é sempre bom prestar atenção. Beleza. Deixei ele alinhado, ó, certinho. Outra maneira de alinhar é, digamos, só apertar a tecla P, que ele alinha centralizadamente, né? Bem no centro. O outro método, ele é bom para você, tipo, eu quero centralizar só aqui, ó. Você consegue. Ou só a altura. Tipo, você também consegue, né? Tipo, eu quero centralizar a base, ou o topo, ou a altura. Assim você consegue, do outro jeito não. Feito isso, eu vou criar aqui um novo retângulo. Eu posso puxar aqui, ó, a parte de cima, né? Eu quero fazer ele aqui uma faixinha, né? E aqui na altura que eu desejar, eu, sem soltar o botão do mouse, eu aperto o botão direito. Vai aparecer este quadradinho com mais. Eu solto e eu tenho aqui o mesmo elemento, tipo um segundo retângulo. Eu vou selecionar aqui, ó, o Pantone do meu logo, né, que é esse azulzinho bem claro.
e vou tirar a borda. Para tirar essa borda, eu clico com o botão direito aqui no X. Se eu quiser tirar o preenchimento, eu clico com o botão esquerdo. Se eu quiser adicionar um preenchimento, eu clico com o botão esquerdo na cor. Se eu quiser selecionar o contorno com uma cor específica, botão direito. Beleza, feito isso, eu tenho este retângulo aqui embaixo. Eu vou fazer um efeitinho nele aqui, para ele não ficar sozinho ali, né? Então eu vou pegar, diminuir aqui, ó, fazer o mesmo procedimento de antes, diminuir o tamanho, apertar o botão direito e soltar. Vou aplicar um contorno preto para enxergar bem certinho. E eu vou aqui, ó, neste cantinho aqui, no nó, eu clico, seguro o botão esquerdo do mouse, seguro ou a tecla Shift ou a tecla Ctrl e alinho aqui, ó. Aperto o botão direito do mouse, vai fazer a mesma função. Feito isso, eu aperto Ctrl D. Vai aparecer essa janela, você dá um OK e daí você aperta Ctrl Z para voltar aí as etapas. Fazemos o mesmo procedimento novamente e agora eu consigo, ó, apertando Ctrl D, duplicar aqui, ó, os nossos retângulos. Eu vou diminuir aqui o tamanho dele. Temos 6 retângulos, eu acho que 5 é o suficiente. Então eu deletei um ali. Eu só cliquei nele, selecionei só ele e apertei a tecla Delete. Eu vou selecionar todos e tirar aí o nosso contorno com o botão direito. Aqui, nesse primeiro, eu vou clicar aqui no Pantone. Na verdade eu vou deixar assim. No segundo, eu clico e seguro no Pantone e seleciono a segunda cor. Não deu certo. Segunda cor. Deixa eu ver se tem uma diferença. Tá vendo? Ó, tem uma diferença bem mínima. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que no terceiro. Aqui no quarto. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto Pantone. Temos esse efeitinho aqui, ó, bem bacana. Vou agrupar todos, né? Então eu clico fora da área de qualquer item e arrasto e faço esse retângulo de seleção. Ou eu seleciono um por um segurando o Shift e aperto Ctrl G para agrupar. Eu posso também clicar com o botão direito do mouse e vir em agrupar. Feito isso, temos aí a nossa frente do cartão. Então aqui embaixo onde está a página, eu aperto aqui em botão direito, renomear página para frente. Vamos criar agora o verso. Para isso, apertamos com o botão direito e vamos em duplicar página. Aqui nós vamos selecionar aqui, ó, copiar camadas e seu conteúdo. Temos já a página do verso. Já podemos renomear como verso e dar um OK. Aqui vamos deletar e vamos colocar a cor preta no fundo. Vamos deixar a mesma bordinha aqui embaixo. Você pode notar, ó, que temos a frente e o verso. Aqui no verso eu vou selecionar uma fonte. Eu vou pegar a mesma fonte do logo. Vou clicar aqui e colocar o nome, né? Conrado Rocha. Vou colocar aí a cor branca. Você pode escrever fora aqui com a cor preta. Depois de escrito você seleciona com Ctrl A e define a cor branca ou cinza com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, eu alinho ele aqui. Não vou fazer nenhum design arrojado. O principal é como criar um cartão de visita. Então coloquei aqui e diminui o tamanho, né? Com o mesmo procedimento aqui do canto. Só que agora eu quero sem segurar o Shift, porque o Shift ele aumenta assim, ó, proporcionalmente para todos os lados. Se eu não segurar, ele vai aumentar só pro lado aí onde eu quero. Beleza. Aqui embaixo eu vou colocar aqui diretor executivo e vou selecionar aqui a ferramenta de seleção para confirmar a ação, né?
Feito isso, eu faço o mesmo procedimento, vou diminuir aqui e selecionar essa cor aqui, que é a cor do logo. Vou colocar aqui o e-mail, que seria contato@deepbox.studio. Esse é um e-mail comercial. Beleza. Vou deixar ele menorzinho e aqui no arroba eu vou aplicar o mesmo efeito aí da cor. Logo embaixo eu vou apertar um Enter aqui, ou eu simplesmente duplico apertando Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar o texto, né? Você pode selecionar ele, botão direito, copiar, depois você clica fora ali e aperta em colar. Vou colocar aqui o telefone, um telefone fictício. Não vou colocar parênteses, então vou colocar aqui o DDD da minha cidade. 99999 não, 99863 5364. É um telefone fictício, então não adianta ligar para ele que não vai funcionar. E vou dar uma distância a mais, deixar ele maior que o e-mail e em negrito. O nome também eu vou deixar aqui, ó, em negrito. O 42 eu gosto de deixar ele menor, então vou deixar ele com 9. E vou aplicar a mesma cor dos outros elementos. Pode parecer aí muito azul, então você pode definir bem certinho onde você quer esses elementos. Eu vou agora selecionar os dois, né? Aqui, ó, fazendo o procedimento de seleção que eu ensinei, clicando fora, selecionando tudo. Lembrando que não pode estar no meio dos itens que não seleciona, tem que pegar e ficar dentro do retângulo todos os itens. E eu vou segurar o Shift e abaixar um pouquinho. O e-mail eu vou abaixar para baixo aqui, copiar, né, com o Ctrl ali então que eu fiz. Segurei com aqui, ó, ferramenta de seleção. Selecionei o texto, cliquei com o botão esquerdo, segurei o Shift e movimentei para baixo. Após movimentar onde eu queria, eu apertei o botão direito, apareceu o mais ali, né, no cursor do mouse, soltei. Aqui eu vou colocar o site, é www.deepbox.studio. Esse site eu vou deixar o Deepbox aqui em negrito e ele eu vou colocar aqui um pouco maior, não tanto assim também, né? Eu acho que aqui, ó, 12 tá um bom tamanho. Eu vou centralizar ele aqui embaixo ou deixar em cima. Eu vou deixar em cima. Vou selecionar todo o conteúdo aqui, vou agrupar ele com Ctrl G, selecionar aqui o retângulo e apertar E para alinhar aí a altura. O Deepbox eu vou selecionar a segunda ferramenta, que é a de forma, e aqui, ó, nesses três risquinhos aqui eu aumento ele um pouco para dar um espaçamento. Eu acho que aqui atrás pode ficar até sem essas faixinhas. Eu vou deixar por enquanto porque eu ainda não defini. Vou selecionar aqui o texto, qualquer um deles aqui segurando o Ctrl, porque esse está agrupado. Se eu segurar Ctrl, eu seleciono somente um. Vou apertar Ctrl C e Ctrl V. Vou colocar aqui do lado e colocar as funções que eu vou efetuar na empresa. Então, primeiramente, eu quero alinhar o texto à esquerda. Com a seleção do texto aqui, depois de selecionar aqui a ferramenta de texto, você pode clicar no A ou F8. Você aperta Ctrl A para fazer a seleção do texto, Ctrl L para alinhar à esquerda, Ctrl R para alinhar à direita e Ctrl E para alinhar no centro. Então vou apertar Ctrl R que estaremos alinhado aí à direita. Vou colocar aqui, ó, projetos em 3D, animações gráficas, propagandas, identidade.
Visual Desenvolvimento de jogos e apps, que seria aplicativos. E por fim, programação de sites. Depois disso, eu clico aqui na ferramenta seleção e diminuo só um lado. Tá vendo que aqui, ó, desenvolvimento de jogos e aplicativos ficou muito comprido? Eu vou tirar o aplicativos. Eu vou colocar aqui embaixo desenvolvimento de app. E assim nós já temos o conteúdo. Beleza. Esse do lado aqui eu vou deixar mais perto da bordinha aqui e diminuir um pouco o tamanho. O Conrado Rocha está muito extenso. Então eu diminuo um pouquinho o tamanho dele. Selecionar agrupamento ali. Caso você esteja selecionado com esse, você aperta ESC. Depois você segura o Shift. Ou você só clica no item definido. Eu esqueci do N aqui, né? Corado é boa. É Conrado. Beleza. Feito isso, nós temos aqui a área de atuação. Nós vamos criar aqui uma faixinha bem justa aqui, ó, na cor do logo. Essa faixa nós vamos colocar aqui numa posição agradável, selecionar a ferramenta de transparência, clicar no meio dela, segurar o Shift e arrastar para cima. O quadradinho preto é a transparência e o branco é a revelação. Feito isso, eu vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Eu copiei e colei essa faixa. Eu vou espelhar aí verticalmente e eu vou descer aqui para baixo. Vou selecionar as duas e agrupar. Aqui nós temos a nossa faixa. Eu vou selecionar ela, depois selecionar qualquer um dos textos e apertar E para centralizar aí na altura. Vou definir aqui agora a altura, né, por causa da transparência, e essa largura aqui eu também vou definir. Lembrando que eu estou segurando o Shift para definir aí a altura e largura. E aqui está a nossa definição aí do cartão de visita. Aqui nessa parte de atuação eu vou selecionar a ferramenta forma e aqui, ó, nessa área aqui que eu cliquei, que é essas três linhas aqui na parte de baixo, eu aumento o espaçamento. Beleza. Aqui do lado eu vou colocar uma bolinha, né, apertando Alt e 7 na mesma cor aqui. Então eu vou selecionar aqui, ó, o espaço e a bolinha, copiar. E vou colar aqui, ó, em todos os setores. Beleza. Eu vou diminuir um pouquinho o espaçamento das linhas e vou centralizar. Feito isso, eu posso importar aqui, ó, o meu logo negativo. Deixa eu abrir de volta aqui. Vai dar a mesma coisa da fonte. Eu vou pegar aqui, ó, somente o logo negativo, copiar, vou deletar, vou fazer um procedimento de colar e vou alinhar ele aqui, ó, com um tom de preto mais claro. Tem que ser 2 tons, na verdade, senão não imprime. Lembrando que a impressão sempre sai mais escura, então se você deixar um tom muito perto do outro, nem vai aparecer essa cor. Então deixa os 2 tons. Digamos que você tá no preto aí 100%, você deixa no preto 80%. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo tem a nossa escala aí de preto. Tem um preto 70%, mas o ideal é o 80%. Vou selecionar aqui, ó, diminuindo um tamanho bom. Colocar aqui de fundo. E vou aplicar aí como um fundo aí no nosso cartão de visita. Vou selecionar aqui, ó, como ficou ruim a leitura, eu seleciono essa parte e aplico um contorno preto. Clico 2 vezes aqui, ó, no contorno aqui embaixo, coloco aqui
atrás do preenchimento, escala com objeto, seleciono esses dois meios aqui, ó, do canto, limites, meia esquadria, extremidades da linha. Aqui eu vou colocar em centímetros e eu vou definir aqui uns 5 centímetros, acho que tá bom. Um pouquinho mais. Eu acho que 75 centímetros, né? Milímetros, na verdade, 7,5. Assim, na minha opinião, tá bom. Para separar esse contorno, você segura Ctrl, Shift e aperta o Alt e o Q, se não me engano. Deixa eu ver se fez alguma coisa. Não, Ctrl, Shift, Q, Ctrl, Shift, Alt, Q, Ctrl, Alt, Q. Eu realmente não lembro mais como que separa este tipo de contorno. Mas era para ser o Q, pelo que eu tô lembrado. Deixa eu ver. É o Q, só que você não pode estar agrupado. Tá vendo, ó? Tem o contorno ali. Então você tem que desagrupar o objeto. Beleza. Lembrando que na impressão, provavelmente ele vai ficar assim, ó, o cartão de visita. Calma aí. Esse fundo aqui ele vai estar com mais ou menos, um pouco menos ainda de visibilidade. Na impressão você vai enxergar ele assim, ó, bem levezinho o fundo aqui do nosso retângulo. Eu vou deixar ele forte aqui mesmo. E esse de baixo aqui, eu vou deletar. Eu não quero essas faixas, eu não gostei delas. Eu vou agrupar tudo aqui, essa parte no meio. Ver se está tudo centralizado, agora tá, né? Eu selecionei esse agrupamento. Selecionei o fundo com o Shift pressionado, né? Apertei C e E para centralizar totalmente. Posso colocar o site embaixo ou em cima. Eu vou deixar aqui embaixo e eu vou aplicar um contorninho também. Eu acho que eu vou deixar o contorno em todas as áreas aqui. Fazer o mesmo procedimento, né? Aqui. E aqui eu vou aplicar novamente, ó, o contorno. Essas duas opções é sempre muito importante. E agora a nossa leitura vai ficar melhor. Beleza. Só que aqui, ó, esse daqui não pode. Esse não pode ter contorno. Aí. Feito isso, temos o nosso cartão de visita. Agora, como eu salvo esse cartão? Você vai apertar Ctrl, Alt, S para abrir a área de salvar como. Você vai primeiro pesquisar qual a versão do Corel que a gráfica usa. Por exemplo, tem gráficas que usam o 13. Vamos colocar no 16. E vou salvar aqui o nome, né? Digamos o cliente. Eu salvo assim pelo menos. Deepbox. Underline. Cartão. Eu coloco aqui 9 por 5 centímetros. Underline. Coloco aqui 4x4, que seria colorido frente e verso. Se for só a frente é 4x0, se for frente colorida e verso preto e branco é 4x1. 4 cores, que é colorido, uma cor, que é só o preto e branco, e tem também o 0, que é sem cor nenhuma, ou seja, sem impressão. Depois disso eu aperto underline novamente. Após apertar este underline, eu coloco a quantidade, que seriam 1000 unidades. Você pode também especificar que ele é 300 gramas e dar um salvar. Feito isso, temos o nosso cartão prontinho para enviar para a gráfica. Só que, se você não fizer uma seguinte questão, que seria converter os textos em curva, a gráfica vai reclamar com você. Então você vai selecionar todos os textos, talvez é bom que nenhum deles esteja agrupado, e apertar Ctrl Q para converter em curvas.
Ou você pode selecionar, botão direito, converter em curvas. Assim não vai pedir fonte, não vai ter problema nenhum. Mesma coisa aqui no logo. Feito isso, você pode mandar para a gráfica, como eu especifiquei. Caso você queira aplicar o verniz local, você vai duplicar com o conteúdo a primeira página e a segunda página. Você vai tirar todos os elementos que você não quer que sejam aplicados o verniz. Por exemplo, aqui eu quero todos, né? Só o fundo que não, então eu selecionei os retângulos, coloquei a cor magenta e aqui no logo a cor magenta. Mesma coisa aqui no fundo. Esse fundo aqui eu não quero, então eu deixo ele em branco, clicando com o botão esquerdo aqui em cima. Se aparecer esse X aí, que você está anotando depois de extrair o Power Clip, caso eu não tenha ensinado como aplica o Power Clip, você seleciona o elemento que você quer, aperta o botão direito, Power Clip dentro e coloca dentro do recipiente. Eu vou tirar aqui, ó, o conteúdo, eu vou aplicar o verniz aqui, ó, na cor magenta, que vai dar um efeito bem legal. Aqui eu também vou aplicar, só que eu não vou aplicar nos contornos, somente no meio, né? Essa faixinha eu vou deixar sem, porque senão ela vai se fundir aí com o fundo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, aqui e aqui no site. Beleza. Feito isso, eu tiro essa faixa aqui, essas duas faixas, e temos o nosso cartão pronto para ser mandado aí com um verniz para a gráfica. Então este é um tutorial bem simples de como fazer a arte aí de um cartão de visita, não tem nenhum elemento muito extraordinário. Eu utilizei formas básicas, tudo começa de formas básicas, principalmente a criação de um logo. Então você vai ir trabalhando com o tempo até chegar no resultado que você deseja. Caso você queira alguma coisa mais, tipo, espalhafatosa, você pode aplicar umas faixas ali, alguns efeitos, uma textura de fundo. Mas lembre-se, tudo tem que estar em alta resolução. Então eu espero que tenham gostado aí deste tutorial. Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo, porque assim você recebe todas as notificações dos vídeos que nós vamos ter aqui no canal. Tem um sininho aí embaixo que se você clicar ele vai mandar tudo para você, então você não vai perder nada. E nos vemos então no próximo tutorial aqui da Pixelation Art.